Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 4 de maio de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um áudio que me foi encaminhado ontem pela irmã Gislane. E é interessante porque o sonho que ela recebeu tem a ver com pessoas que seriam levantadas para poder tirar outros da graça ou então até para poder tirar realmente do caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus. E quando foi à noite, o irmão Weber postou um vídeo muito parecido, com o mesmo teor. Então eu vou colocar aqui nesse mesmo vídeo as duas experiências que eu recebi no mesmo dia e que falam da necessidade que nós temos de termos cuidado com aquilo que nós vamos enfrentar, com as pessoas que aparecem no nosso caminho e que podem estar sendo, infelizmente, instrumentos para nos tirar da graça, nos tirar do equilíbrio. Vamos precisar ter cuidado com isso dentro desse tempo que estamos vivendo. Ok, amados, vamos ao vídeo. Wants you to walk into that door clean heart, clean mindset, clean spirit. And that is what he's stating. And he also stated to don't allow any confrontation with others to cause the doors for you not to open as well. So the enemy is going to try to bring, people to cause arguments, to push your buttons, to do anything. And remember, we don't fight against flesh and blood, but the spirits within them. So you're not fighting that coworker, you're not fighting that family member, but you're fighting that spirit that is within them that's causing them to act out in that way. So God is saying, don't allow, allow him to deal with them, but don't allow that to cause you to act out of character or for you to lash out, because that's a door that can open for a spirit of offense, for a spirit of anger, for a spirit of bitterness. And God do not want you to, he wants you to walk in that door, but not with an unclean heart. He wants you to walk into that door with the fruits of the spirit, which is love, which is gentleness, which is patience. So even though people come to us and come against us, and I know sometimes that is hard, we have to be, we just have to remain and do things with love. And even though sometimes that can be hard, especially when people come against you, you haven't done anything, but God was stating to just continue to be, have patience, have love, have gentleness with them, and allow him to deal with them. Because again, we're fighting the spirit and not the person, the flesh. A paz de nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, quero compartilhar algo nesta madrugada que Deus me mostrou para mim, né? Algo muito forte, uma experiência forte, uma revelação forte, mas que eu preciso passar para os irmãos, irmãs, né? O que nós possamos passar, né? Até a vinda do Senhor, ou acontecer com algum de nós, né? Ou com todos, nós não sabemos. Mas eu quero passar para os irmãos e irmãs algo que Deus me mostrou, uma revelação. E essa revelação foi assim. Antes de eu dormir, né? Eu até estava orando, falando com a minha mãe sobre a palavra do Senhor, né? E nós oramos e também pedimos uma palavra ao nosso Deus. E nosso Senhor Jesus me deu 11:25, que diz assim, lá em João. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, eu vou contar a revelação que eu tive. Depois aí eu passo para os irmãos e irmãs o que eu entendi. Amém? E se os irmãos e irmãs entenderem de outra forma, por favor,
fale comigo, tá bom? Mas o que eu entendi foi isso, né? Mas eu também quero que os irmãos também se entenderem. De outra forma, falem comigo. Eu estava no mercadinho nosso aqui, né? E eu estava ali naquele mercadinho e chegou uma pessoa. Irmãos, essa pessoa é uma pessoa assim que é incrédula, né? Uma pessoa que eu conheço, né? Que morava numa casa que era nossa de aluguel. E essa pessoa, né? Ela saiu devendo, né? O dinheiro para nós, 3 meses de aluguel. Não pagou o aluguel e também não pagou a luz, parece que ficou devendo energia, tá, tudo, né? E ainda, além por cima, ainda pegou umas coisas, né, do meu marido, não devolveu. E essa pessoa foi embora, né? Ele ficou muito tempo e não pagou aluguel e foi embora. Mas só que eu já perdoei, né? No meu coração, eu perdoei essa pessoa, né? Eu não cobrei ele, não fiz mais nada, né? Ele foi embora e, né? Eu só orei ao nosso Deus, né? Que se ele fosse uma pessoa realmente, assim, que fosse atrapalhar a nossa vida, né? Que nosso Deus viesse arrumar um caminho para ele, né? Para que ele saísse da nossa casa, porque nós também dependemos desse dinheiro do aluguel para pagar as nossas contas também, né? E também Deus IPTU para pagar todo ano. Então, mas aí graças a Deus, nosso Deus permitiu que ele fosse embora, né? Que realmente ele não quis pagar. Mas eu não quis cobrar, eu falei, desse dinheiro, né? Esse dinheiro não fez falta pra mim, também não vai fazer. Mas realmente faz uma coisa que nós temos que pagar o IPTU, né? De pagar as contas de energia, que também ficou. E então fica um pouco difícil, né? Mas nosso Deus tem nos ajudado, cuidado de nós até agora. E eu não quero mais me lembrar disso, né? E essa pessoa, ele foi uma pessoa que realmente o inimigo usou muito, né? Pra me atacar minha família, né? E até querer desviar o meu marido, né? Do caminho do Senhor. Ele foi uma arma que o inimigo usou para me atacar muito mesmo na minha vida, né? Até fazer coisas que Deus não agrada, né? Eu sofri muito com a amizade do meu marido com essa pessoa. Que eu até falei do amor de Deus para ele, né? E ele ainda levantou contra mim por causa da palavra do Senhor, né? Eu chamei assim ele para a igreja, para ir com a gente, e ele veio contra mim também. E até essa pessoa levantou um falso testemunho, né? Que o inimigo também usou para levantar um falso testemunho contra mim. Mas só que graças a nosso Deus fez com que isso caísse por terra, né? E o inimigo foi desmascarado. Então eu vou contar o que aconteceu desse sonho que eu tive e o que pode acontecer com a gente, né? Comigo, com os irmãos, eu não sei como é que vai ser, só nosso Deus sabe, mas que pode acontecer e que nosso Deus me deu uma grande alerta. Então, se Deus me deu essa alerta, eu vou passá-la para os irmãos também, irmãs, para que todos sejam alertados, amém? Porque eu não posso ficar só comigo algo tão importante. Eu vou começar a contar o sonho que eu tive. Eu estava no mercadinho, que é o nosso mercadinho aqui, em frente aqui de casa, e eu só sei que de repente essa pessoa chega, né? Eu não vou falar quem é, porque não é o caso. Essa pessoa chegou no mercadinho e começou assim, a querer me provocar de várias maneiras, né? Pra ver se eu perdia o meu foco, porque pra ver se eu ficava, né? Ficava brava, assim, sabe? E eu só sei que aí eu comecei a
achar ruim daquela atitude no começo, né? Eu não falei nada para essa pessoa, não falei nada. Inclusive, realmente ele tem uma filha, né? Essa filha dele, ela tava indo contra o que ele tava fazendo comigo, né? E o pior é que ninguém tava vendo, somente eu, né? Ninguém tava vendo o que ele tava fazendo comigo, mas Deus me mostrando no meu sonho, né, o que ele estava fazendo comigo. E nesse momento, ele começou a me provocar, fazendo as coisas erradas dentro do mercado, né? E eu peguei e comecei assim, a ficar muito triste com aquilo. Eu vi que ele estava possuído por um demônio, sabe? Ele estava possuído por um demônio, né? E assim, mas eu acho que ele não estava possuído só por um demônio, mas por vários, ele estava totalmente possesso por vários demônios. E naquele momento ele estava com uma faca. Uma faca, eu acho que ele estava querendo tirar a minha vida, né? E querendo tirar a minha vida. E uma faca, aquela faca na mão. E eu peguei e falei com ele sobre o aluguel, né? Que ele ficou me xingando tudo quanto é nome. E eu falei pra ele, falei, não, sei que saiu e me ficou devendo 3 meses de aluguel. E aí ele pegou e ficou muito mais irado comigo, né? Ele ficou mais irado e sentou a faca no meu braço. Fez um corte no meu braço. E naquele momento eu estava ali falando com uma pessoa espiritual, falei assim, por isso que eu estava tendo relação de perseguição, né? Uma relação, não via a pessoa, mas eu estava ali em oração falando, por isso que eu tive esse sonho de perseguição. Porque alguém estava querendo tentar contra a minha vida, no sonho falando sobre isso. Aí, eu só sei que quando eu olhei, né, ele tava com um facão muito grande, né, na mão. Era um facão grande, bem afiado, né, e só sei que naquele momento, tô até esquecendo um pouquinho do sonho para trás, né. Eu vou contar que alguma coisa aconteceu, né, antes de todo esse acontecimento, eu preciso contar o que aconteceu. Nesse momento que eu estava ali, que ele tinha chegado, naquele momento, eu teve uma grande tempestade e ali eu vi 2 animais. Era um macaco grande e parou em frente ao mercado, parecia que a enxurrada tinha levado ele ali. E era eu não sei se era uma raposa, sei lá, é um bicho bem comprido que também estava ali, né? Aí depois que aconteceu essas coisas tudo, né? Mas só que naquele momento, né, eu acordei, né? Eu só sei que, aliás, primeiramente meu marido chegou, me olhou, né? Mas só que meu marido não percebeu nada que ele estava fazendo comigo. Ele estava com muita raiva de mim, muito ódio de mim, né? E realmente sem razão nenhuma, né? Porque eu não fiz nada contra a vida desse rapaz. Muito pelo contrário, eu tenho orado por ele, pedindo ao Senhor que liberte e salve a vida dele, né? E toda a família dele, em nome do Senhor Jesus. Aí eu acordei, orei por ele, pedindo nosso Deus em libertar ele desses demônios, né? Orei ao Senhor. E depois eu não estava entendendo, né? Porque eu tive aquele sonho tudo. Aí depois Deus me deu um entendimento, né? Um entendimento que eu tive foi esse. Que às vezes pode chegar assim, né? Pessoas que o inimigo pode usar para tentar contra as nossas vidas. Contra as nossas vidas. Mas só que nosso Deus, o que ele me mostrou foi o seguinte, que não é pra gente abrir a boca de maneira nenhuma quando chegar esse tipo de pessoa na nossa vida, né? Quando chegar esse tipo de pessoa na nossa vida, não é para nós abrirmos a nossa boca e só entregar nas mãos do Senhor e pedir nosso Deus misericórdia, né? Dessas pessoas, que nosso Deus venha libertar essas pessoas desse demônio, porque elas estão possessas.
Então, é isso, meus irmãos. Então, foi isso que Deus me mostrou nesse sonho, né? Que eu entendi, foi um entendimento. Que a gente não falar nada, pra gente não ficar brigando, discutindo com essas pessoas, de maneira nenhuma. Assim como nosso Senhor Jesus, né? Ele não abriu a boca quando ele estava sendo chicoteado, sendo cuspido, né, sendo blasfemado. Eles fizeram um monte de coisa com o nosso Senhor Jesus e foi crucificado. E o que ele falou? Né, nosso Senhor Jesus falou assim: Pai, perdoa eles não sabem o que está fazendo. Então nós temos que fazer o mesmo, meus amados irmãos e irmãs. Nós temos que chegar nesse momento, nesse sentido, né? Nós temos que chegar para que nós viemos nesse momento que nós fomos atacados, nós falarmos isso, né? Meu Pai, perdoa essa pessoa, ele não sabe o que está fazendo, né? Então é só pedir nosso Deus que perdoa essa pessoa e também que nosso Deus faça a vontade dele na nossa vida, né? Então, quando nosso Senhor Jesus disse na noite anterior, né? Que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, para nós não termos medo de morrer, né? Para nós não termos medo de perder a nossa vida por amor a Cristo, né? Porque nosso Senhor Jesus disse, se bater na tua face direita, dê esquerda também, né? Se fizer caminhar 1 quilômetro, caminha 2 quilômetros. Então, nós temos sim que obedecer e sermos imitadores de nosso Senhor Jesus, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Então, nós temos que orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos ajude quando chegar nesse momento, nós possamos estar preparados por todas essas situações e que nós não viemos abrir a nossa boca, que nós viemos fazer a vontade do Pai, né? Mesmo que nós sejamos injustiçados, a gente pode ser esfaqueado, a gente pode ser chutado, a gente pode levar bofetada no rosto, né? A gente pode levar chute, a gente pode levar vários tipos de situação, humilhação, sabe, cuspida no rosto. A gente pode acontecer isso conosco, sim, por que não? O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? E ele até disse, o que aconteceu comigo vai acontecer, né? Acontecerá também com vós, muito mais vós serão perseguidos. Se ele foi perseguido, nós também vamos ser perseguidos. E talvez perseguidos por pessoas que a gente conhece, né? Pessoas que já até passou na nossa vida, né? E a gente conhece essas pessoas. Então, nós temos que pedir ao nosso Deus que nos ajude a suportar o sofrimento e que nós não viemos a fazer nada contra isso, mas aceitar os açoites e o sofrimento por amor a nosso Senhor Jesus, amém? Então, eu tinha que compartilhar, meus amados irmãos e irmãs, essa revelação com vocês, para que nós não venhamos fazer nada, né, que venha prejudicar a nossa relação com o nosso Deus e assim prejudicar a nossa fé, a nossa comunhão, né, com nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos, a todas, em nome do Senhor Jesus.